Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Coisinhas atrapalham a gestão no serviço público, né? É muito complicado. E eu queria até comentar isso contigo, mas eu queria que tu falasses, não da gestão do serviço público, como, em termos práticos, a tua formação veio influenciar na estrutura do hospital. Entendi. Inclusive, muito comovido com esse exemplo que você citou aí. Acima de tudo, a gente pensa que o maior desperdício, a maior perda está no paciente que está no centro disso tudo aí, né? Com certeza. O paciente que deixou de ter acesso a um exame que é um recurso que é caro, que é altamente especializado e que por alguns entraves e detalhes ali acabou não estando disponível essa capacidade. Então isso realmente é muito comovente, muito triste. Quanto à minha formação, desde que eu voltei e encontrei já um hospital bem avançado, bem qualificado. A gente já tinha uma série de acreditações, inclusive acreditação internacional, mas eu observei que a gente ainda podia melhorar bastante. A gente ainda pode melhorar bastante. Melhoria é um caminho que não tem fim, tem meio, né? A gente está sempre no meio desse caminho de melhoria contínua. A gente, com esses recursos, com essas ferramentas de gestão, a gente é capaz de, no fim do dia, tirar o melhor de cada componente que está ali dentro do nosso mini sistema de saúde, que é um hospital. Então, a partir do momento que a gente consegue organizar a rotina de cada médico especialista e de cada ente multiprofissional, fisioterapia, enfermagem, organizar o tempo deles e colocá-los sob medidas de performance, analisando caso a caso, cada paciente, a gente é capaz de realmente otimizar o uso desse recurso. E isso tem sido flagrante aí para os nossos clientes, para os nossos pacientes, que os índices de satisfação têm aumentado, quem paga por isso, que são os convênios, as operadoras, têm observado o valor nesse nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo muito prático. O time de alta performance em ortopedia, onde a gente organizou toda a assistência ortopédica do paciente traumatizado para que ele pudesse ser admitido, fazer todos os exames, sofrer alguma intervenção cirúrgica, se for necessário, e ter alta o mais rápido possível. Você entende que falando isso parece muito simples, mas na prática é muito complicado. A gente depende de exames laboratoriais, exames de imagem, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cada um com a sua rotina, que precisam estar muito bem coordenados para realmente otimizar o uso de cada um deles, né? Quer dizer, para o nosso telespectador entender, colocou uma ordem, uma sequência na casa, que agora tudo funciona azeitadamente, é isso? Então, todos entendem onde devem estar, em que hora devem estar, o que devem fazer. Então, os pacientes a gente tem uma média de permanência aí nesse serviço de 3 dias, o que é extremamente baixo e eficiente para um paciente ortopédico. Então, você imagina um paciente chega com um quadro traumático, uma fratura, ele é admitido, ele é diagnosticado, ele é tratado, tem o segmento ali do fisioterapeuta, da enfermagem, da nutrição, recebe as suas orientações para ir para casa e vai para casa seguramente em menos de 3 dias. Isso realmente é mais desafiante do que parece, é mais complexo do que parece. Eu tive um paciente meu que foi lá para o hospital, quebrou o colo do fêmur semana passada. Ele chegou lá de dia, fez todo o pé, era um doente grave, tá? O médico que foi atender o clínico conversou comigo sobre o caso, sobre o pré-operatório imediato, foi para a cirurgia no outro dia cedo, saiu da UTI 24 horas depois, ficou mais um dia no hospital e foi para casa. Sim. Né? E era um doente grave, uma pessoa de mais de 80 anos, cardíaco, com estente, com cirurgia e tudo mais. E foi resolvendo a situação dele toda em 3 dias. Isso é fantástico, a mesma coisa dos pacientes infartados. Sim. Né? Então, é o que eu te falei. Em termos comuns, vocês conseguiram colocar uma ordem na casa
sequencial do que tudo o que vai acontecer de uma maneira altamente científica e altamente prática para resolver no menor tempo possível, né? E o paciente poder voltar para casa o mais rápido possível. De uma maneira muito bem tratada, né? Perfeito, doutor. Você foi cirúrgico aí, falar que existe toda uma ciência por trás disso e processos muito complexos que suportam isso tudo. O paciente infartado, você sabe muito bem que o tempo para desobstrução da artéria, o padrão ouro gira em torno ali de 90 minutos. O paciente que chega infartando, a gente tem 90 minutos para fazer aquela artéria ser pérvia novamente. Então, você imagina que para diagnosticar, levar o paciente para a hemodinâmica, que é o recurso terapêutico, e diagnóstico também, e desobstruir ele em tempo hábil para ele ter uma sobrevida com qualidade, não ter nenhum tipo de disfunção. Realmente são vários processos extremamente complexos que estão ali apoiando essa atividade médica, essa atividade da equipe multiprofissional para que dê certo e para que no fim do dia o paciente que está no centro disso tudo, pacientes inclusive potencialmente graves, esse paciente do infarto, o paciente da fratura de fêmur idoso, a gente consiga devolvê-lo para casa, para sua família, para a sociedade, com o menor custo possível para quem pagou por aquilo, que é a operadora, com o menor custo social possível, que é aquela família que recebeu o paciente sem nenhum tipo de déficit, sem nenhum tipo de complicação, com retorno às funções habituais aí, diárias, da melhor forma possível, né? E tem muita tecnologia, muita ciência que suporta isso daí. Fantástico, fantástico. Isso aí é a medicina do século XXI, né? Medicina do século XXI. Século XXI. Eu acho que o ponto crucial foi a gestão. Correto. Né? A gestão. Um dia desses eu conversei aqui com alguém que era o presidente da Sociedade de Terapia Intensiva e quando a gente perguntou qual foi o grande salto na tua área, ele virou de ser a gestão, a organização, a questão dos protocolos, a sequência de tudo. Né? Ninguém mais ficou inventando, eu acho isso, eu acho aquilo. Sim. Tudo ficou predeterminado. É a tomada de decisão baseada em dados, né? Então, se você for observar o gráfico que representa a quantidade de dados que foram acumulados ao longo da história humana, os últimos 5 anos houve um salto exponencial. Então, todos esses dados estão disponíveis, se bem tratados, se bem alimentados, no caso, que a gente tem esse cuidado, a gente tem um sistema de gestão hospitalar que nos gera esses dados desde 2012. Então, a gente pegou o começo ali dessa ascendente. E sempre teve o cuidado de alimentar muito bem esses dados. A gente consegue hoje utilizar nossos dados gerados por nós mesmos para suportar a tomada de decisão. Então, isso que é gestão, isso que é a gente realmente entender como funciona o nosso serviço, como é que são os nossos pacientes, para construir esses processos que sejam mais eficientes possíveis e entreguem o maior valor possível, tanto para o paciente, quanto para a sociedade, quanto para os planos de saúde que pagam por isso tudo. Fantástico. Fantástico mesmo. Eu fico assim, ainda estou empolgado com o fato do que você está me contando. Graças a Deus a gente tem... Graças a gente tem vocês aqui em Belém, né? E essa estrutura, sabendo como a estrutura funciona. Isso é muito, muito bom. Entrando no nosso assunto final, Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Domingo passado, eu gravei um negócio, estou entrando como ontem. Domingo passado, no Fantástico, da TV Globo, que todo mundo ainda assiste, falaram da resolução do Conselho Federal de Medicina, da telemedicina, da medicina à distância, do WhatsApp, do e-mail, e o Einstein já começou com isso, tá? Com telemedicina. O que é que vocês pensam a respeito disso nesse momento? Então, doutor, como eu te falei há pouco, para nós que atuamos em gestão e até mesmo para o senhor como especialista, como cardiologista especialista, sabe que ainda existe uma escassez muito grande de acesso da nossa população à atenção especializada, de alta complexidade. Então, o número de especialistas é relativamente baixo para a população que a gente tem, através de todas as especialidades, e também está bastante concentrado em regiões metropolitanas, ali no sul e sudeste, principalmente. Então, vamos encarar, nós somos um país de dimensão continental, onde tem essa mão de obra especializada concentrada em alguns poucos lugares.
eu entendo, a gente entende, a academia entende como agregar valor a esse sistema, ampliar o acesso desse paciente à atenção especializada. É claro que isso implica em diversas situações. Os próprios médicos eventualmente se sentem desconfortáveis, algumas categorias, algumas classes se sentem desconfortáveis, entendem que isso pode marginalizar ou afetar o trabalho médico. Eu acho que isso é uma leitura mais, o que me parece a leitura mais correta, é de que ampliando o acesso do cliente à atenção especializada, a gente permite que o mercado se movimente de forma muito melhor, que a gente tenha mais gente com diagnóstico, com a possibilidade de fazer um tratamento adequado, que muitas vezes nem é tão caro. Vocês sabem, um paciente que tem uma hipertensão, se ele tiver acesso a uma consulta cardiológica lá no interior do Pará... Resolveu a vida dele. Ele vai fazer o tratamento certinho, ele vai evitar complicações, vai evitar complicações que custam muito mais caro para o sistema. Ele vai fomentar a atividade daquele médico, porque a telemedicina tem uma restrição, ela não permite o contato paciente-médico pessoalmente, não permite o exame físico. Então, eu entendo que é um avanço, a gente tem que defender essa bandeira, a gente tem que defender que todos os brasileiros, todos os nossos habitantes tenham acesso à atenção especializada. O Canadá, que é um exemplo de país de dimensão continental, com uma população muito menor que a nossa, tem um exemplo extremamente bem sucedido de telemedicina, realmente permitindo o acesso dos habitantes aos especialistas e aumentando o número de pessoas diagnosticadas, às vezes, de condições simples, em estágios mais recentes, que evitam complicações, evitam custos desnecessários e permitem uma qualidade de vida muito melhor para aquelas pessoas. Ao mesmo tempo que tem alguns riscos aí pelo caminho. Então, pela legislação que foi aprovada, que está sendo aprovada, todas as consultas vão ser gravadas. Então, o médico que está atuando nessa nova plataforma tem que ser muito cauteloso na tomada de decisão, na interação com o paciente. Ao mesmo tempo que isso pode ser um ativo. Você imagina que nessa lógica de trabalhar com dados, de extrair dados, com as novas tecnologias que estão aí disponíveis, a gente vai ser capaz de pegar o termo técnico utilizado é data lake, é o lago de dados. Então, a gente vai ter um data lake enorme aí, onde a gente vai poder pegar essas interações através de vídeo médico-paciente e perceber até mesmo, sendo bem radical, através de microexpressões faciais do paciente, uma situação que, utilizando esses dados e ferramentas que permitam o uso desses dados, associem a uma condição depressiva, que, se abordada de forma oportuna, pode evitar problemas grandes. Então, tem muita coisa que vai ser desencadeada disso daí. A partir disso aí. Que isso é um primeiro passo, temos que ser cautelosos, ao mesmo tempo que temos que defender o acesso dessas pessoas e tentar extrair o maior valor possível desses dados, dessa tecnologia que a gente vai agregar, incorporar, ter acesso a um volume grande de realmente... dados e pacientes que a gente pode tratar, que a gente pode oferecer uma qualidade de vida melhor. Muito bom. E, Diogo, depois eu vou te convidar de novo para a gente continuar essa discussão. Com certeza, fica à vontade. Mas como o nosso tempo acabou, tuas considerações finais. Bom, obrigado pelo convite, por falar para essa sua plateia tão qualificada. Eu sei que tem muitos médicos nos assistindo, eu sugiro, de novo, fortemente, que procurem estudar, se aperfeiçoar, entender o papel da gestão do sistema de saúde. Às vezes a gente eu no meu dia a dia, acabo enfrentando uma certa resistência quando eu chego com esse linguajar, com essas sugestões de vamos melhorar, vamos entregar mais valor para os nossos clientes, para os nossos pacientes. É uma espécie de agressão à zona de conforto que existe, claro, é evidente isso, mas a gente entende que a mágica acontece fora da zona de conforto e a gente realmente tem uma responsabilidade muito grande dentro da nossa sociedade, como médicos, como profissionais que as pessoas contam realmente para ter uma longevidade, ter uma qualidade de vida cada vez maior, melhor, e essas ferramentas todas nos permitem, de gestão ou de incorporação de tecnologia, nos permitem realmente exercer esse dever e isso é muito satisfatório, é muito gratificante. Isso realmente motiva e gera um ciclo de motivação aí que faz valer a pena essa saída da zona de conforto. Com certeza. Fantástico, pessoal. Eu vou dar um tempo e vou convidar de novo o Diogo para voltar aqui,
para a gente continuar a discutir. Isso é novidade, isso é uma novidade total. Para nós aqui em Belém, gestão em saúde não é a novidade do mundo, mas ele próprio antes falou para mim que a área de saúde no mundo entrou um pouquinho depois para discutir a gestão, não é isso? É isso. Então, hoje é um assunto, é a novidade na nossa área. Então, o Diogo vai voltar assim que der para a gente continuar discutindo gestão em saúde na nossa região. Pessoal, um bom domingo e uma semana abençoada e até a próxima. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.